Olá, sejam bem-vindos à Nova Economia, Economia do Bem. Estamos aqui hoje para fazer a análise de mais um projeto de DeFi. Hoje para vocês, o projeto Balancer. Antes de mais nada, aqueles recados de sempre. Se você está chegando nesse vídeo pela playlist Economia do Bem, da 98 Live, vai para o canal do Bybank. Lá no canal do Bybank a gente constrói esses vídeos na forma de vídeo e assim você pode participar e enviar suas perguntas. Lembrando também que é muito importante você se inscrever no canal, deixar seu joinha, deixar comentários e também, se você quiser, seguir e acompanhar a gente nas redes sociais. A gente está bem ativo lá nas redes sociais. Hoje aqui comigo está o Bruno Capelão. Bruno Capelão é um dos gestores de investimento do Bybank, uma das pessoas que é responsável por fazer essa análise. Boa noite, Bruno. Dá aí seu boa noite para o pessoal. E aí, pessoal, boa noite. Todos bem-vindos à Nova Economia, né? Ô, Bruno, antes da gente entrar no projeto Balance especificamente, da Balancer especificamente, eu queria aproveitar até que a gente está aqui ao vivo e gravando esse vídeo para perguntar como é que está a posição aí do Comitê de Investimentos em relação aos projetos de DeFi. Já tem algo especificamente sendo olhado para colocar na carteira? Vocês estão pensando que, apesar do projeto, pode ter uma bolha em DeFi? Comece trazendo um pouco da opinião do Comitê de Investimentos do Bybank sobre o DeFi no geral para a gente, por favor. Sim, estava até na pauta para eu falar isso mesmo hoje. Eu até ia deixar para o final, mas realmente essa semana a gente conversou bastante sobre os projetos de DeFi, né? Até porque a própria Link e a Band começaram, a Band, né? Subiram bastante aí, elas estão tendo um volume tão grande que estão até ultrapassando o Bitcoin em algumas exchanges aí expressivas. Mas aí o que a gente começou a levantar, né? E o nosso time está fazendo uma análise muito detalhada dos projetos de DeFi para tomar a decisão de entrar sem colocar nossos clientes em risco, né? Olhando até a nível dos contratos em si. E o que a gente chegou a pensar agora, né? A conclusão nesse momento é que talvez essa subida de preço seja muito uma questão de hype mesmo, mais ou menos como foram as altcoins lá em 2017, e que o valor delas ainda não faz sentido, fundamentalmente falando, a Link e alguns outros projetos terem um valor de mercado das moedas tão alto. E por quê, né, que a gente chegou nessa conclusão? Primeiro porque no site, até de muitas delas, ainda fala que o protocolo DeFi ainda, e aquela aplicação ela ainda está em fase de teste, né? E aí, como ela está em teste ainda, ou seja, a tecnologia não está tão madura para as pessoas investirem tanto. O que não justifica, né? As pessoas estarem utilizando. Por outro lado, também, um outro fator que está prejudicando muito o mercado de DeFi ultimamente é o alto preço das taxas do Ethereum, né? Tem exchanges, igual a gente vai falar agora da Balance, que o preço do Ethereum, do gas do Ethereum, está prejudicando muito o projeto de crescer. E um outro ponto aí, um pouco até mais simples de se avaliar, deixa eu compartilhar a tela aqui, Theo. Manda aí que eu já posto aqui pro pessoal. Eu queria mostrar para vocês aqui um dado interessante que a gente estava olhando. Está compartilhando aí a janela, né? O DeFi Pulse. Então, outro dado interessante que a gente estava avaliando lá no comitê, uma análise fundamentalista mais do DeFi, é que se em todos os protocolos de DeFi, né, pelo menos nos maiores aqui que estão listados no DeFi Pulse, tem um valor locked, né, que é um valor que está alocado nos contratos inteligentes. Então, isso aqui, 4 bilhões e meio, é o valor que está alocado nos clientes daquelas plataformas de DeFi. Então, ok, já tem 4 bilhões de dólares em criptomoedas que estão alocados nesses contratos. E quando a gente pega aqui no CoinMarketCap, a gente tem algumas aqui, por exemplo, a Chainlink sozinha, que é um oráculo, que é um prestador de serviço para o serviço de DeFi, já tem um valor de mercado dos tokens dela de 5 milhões e 400. Então isso para a gente não faz muito sentido. É como se as ações as ações da Ford valessem bem mais do que todo o mercado que utiliza os carros da Ford, né? Então, isso chamou a nossa atenção no momento e fez com que a gente ficasse um pouco com o pé atrás de entrar nessas moedas, acreditando que realmente talvez elas estejam com um preço um pouco elevado em questão de momento.
A gente até não tinha conversado com você ainda, né, Théo, sobre isso. O que você achou dessa tese aí que a gente está trazendo? Bruno, eu concordo com você. É aquele negócio que eu tenho repetido nas nossas análises de DeFi, que assim, a DeFi ela tem que deixar de ser um negócio com muito potencial para ser um negócio prático. É isso aí que vai fazer a DeFi ser interessante. Eu acredito, a gente está falando de DeFi desde o começo do ano, né? E desde que estão analisando. Até fica interessante um pouco aí para as pessoas verem como que, quando você vai investir com o seu próprio capital, especular é uma coisa, e quando você vai investir com capital de cliente é outra. E assim, Bruno, existe alguma oportunidade? O Michel tem feito muita apresentação para a gente aqui, para estar explicando aqui, Michel, a nossa cabeça inteligente da parte técnica que analisa detalhes das tecnologias. De fato, para mim está bem claro, eu concordo com essa posição de que não é o momento, talvez, de comprar projeto de DeFi como investimento, não faz muito sentido para as nossas teses, mas se enxerga em alguma outra oportunidade de ganhar dinheiro para o DeFi, é óbvio, pessoal, só para que fique bem claro aqui para vocês, o que eu estou transmitindo aqui, que o Bruno falou, é que o Comitê de Investimentos do Bybank, por enquanto, não enxerga com fundamentos concretos possibilidade de se investir em DeFi. Isso não quer dizer que você não pode especular com DeFi, não quer dizer, pelo contrário, a gente é muito entusiasta do que tudo que o DeFi pode trazer, e não quer dizer que também não exista possibilidade de ganhar dinheiro. Por isso que pergunto aí para você, Bruno. Hoje até vi que você comentou algumas coisas, mas meu dia foi muito corrido. Existe, pelo visto, algumas outras oportunidades de se ganhar dinheiro com DeFi. Isso. O seu comentário foi muito pertinente. Realmente, para a nossa tese, que é geração de valor mais a longo prazo, a gente ainda não vê fundamento para entrar. Então, só para exemplificar nossa tese de novo, para ficar bem claro para as pessoas. Quando a gente está avaliando os projetos de DeFi, né, a gente avalia eles como se fossem startups, porque no final das contas, o DeFi é uma empresa descentralizada, ela tem que prestar um serviço que faça sentido as pessoas usarem, e ela tem que gerar valor para os detentores dos tokens dela, que são os acionistas, vamos colocar assim. Então tem uma forma diferente de avaliar um projeto de DeFi do que de avaliar um Bitcoin, por exemplo, ou alguma outra criptomoeda que tem um valor específico, né? Então por isso que hoje não se encaixa na nossa tese de investimento de longo prazo. Mas em paralelo a isso, a gente continua acompanhando em detalhe a evolução dos projetos, né? Porque uma hora, uma dessas vai se destacar, vai conseguir chegar num valor justo que a gente vai poder entrar. E aí o que o Theo falou também é verdade, que existem sim possibilidades para se especular em cima dos projetos de DeFi, né? Para especular, a gente tem até um dado interessante, e aí já não é nenhuma plataforma de DeFi mesmo, né? Mas já tá no hype aí também, que é a Band, né? A Band é um oráculo. Para quem não sabe o que é um oráculo, a gente vai fazer em breve um vídeo sobre a Chainlink e a Band, avaliando qual que é a necessidade que eles vêm sanar e por que eles têm tanto valor, né, no mercado, mas ele não é necessariamente um DeFi, ele é um serviço que sem esse serviço, ele resolve um problema do DeFi, né, que é o problema de consultar dados externos à blockchain. Então existem esses dois projetos que estão aí em evidência, eles já subiram muito, estão no hype, e mais o Band Protocol, e aí até alguma coisa que ao mesmo tempo é uma oportunidade e ao mesmo tempo é um risco. Eu estava conversando hoje com o Michel, que foi quem se aprofundou mais nesses projetos, e o Band Protocol, ele já subiu isso tudo, né, tá acompanhando lá, subindo bastante, acompanhando também o crescimento da Chainlink, e ele, até hoje, ele não tem a rede principal, ele está ainda em rede beta, e em breve, em questão de alguns meses, ele vai lançar a rede principal. Então, assim, para as pessoas que querem especular, pode ser sim uma boa oportunidade, porque ele vai, né, para a produção, e isso é um indicador de que a tecnologia ela evoluiu e que, em teoria, ela deveria valer mais. Mas, ao mesmo tempo, isso traz um risco para a gente, que é porque, assim, se ela já valorizou tanto na rede beta, né, será que isso não foi só uma mera especulação das pessoas e está no hype? E quando realmente o serviço estiver rodando na rede principal, ele não vai ser isso tudo que as pessoas estão acreditando? Então, é aquela coisa. A gente pode até fazer uma posição nela, uma pequena parte especulativa lá do BBDA, mas com certeza, se a gente for entrar numa coisa dessa, é para especular num pump e deixar um stop bem curtinho, para realmente tirar os clientes de risco, no caso, seja realmente só uma bolha, né?
Ô Bruno, e assim, tem um ponto que você tocou antes da gente entrar na Balancer que é até bem interessante. Depois a gente pode trazer o Michel aqui ou o Pi para conversar com a gente. No vídeo da Ethereum eu expliquei um pouco disso aí, que assim, toda a DeFi, por enquanto, está sendo construída em cima da Ethereum. A gente sabe que existem outros protocolos de smart contract que poderiam ser utilizados para DeFi, mas o fato é que DeFi, por enquanto, é basicamente Ethereum. E a gente viveu o CryptoKitties em 2017 e a gente está vendo o gás, que é a taxa da Ethereum muito alta nesse momento. Existe aí uma possibilidade concreta até que se lance a Ethereum 2.0, ou então que se comece a usar aquela tecnologia de sharding da Ethereum, que é muito parecida com a Lightning Network do Bitcoin, a gente vê um gargalo, ou seja, uma super utilização da rede Ethereum que vai tornar os projetos de DeFi, por um momento, desinteressantes. E lembrando também, eu volto a dizer, a gente precisa trazer a equipe nossa de tecnologia aqui para debater isso, mas isso é um ponto aí que precisa ser analisado com cuidado. E assim, lembrando um pouco também do Nassim Taleb, né, Bruno, um sistema antifrágil constrói-se com as fragilidades sendo removidas. Tudo isso aí que está passando a DeFi agora, com esses projetos pampando, isso aí pode, inclusive, atrapalhar alguns projetos que se prosperariam. Você até falava isso, que por um lado é muito ruim quando as pessoas especulam em cima de alguma coisa, que você pode atrapalhar os fundamentos dela aí para o futuro, né? E tem um lado bom também, né? O lado bom é o seguinte: os desenvolvedores vão ganhar tanto dinheiro, e desenvolvedor desse tipo de coisa gosta de desenvolver, que o cara vai aposentar e vai ficar só desenvolvendo por desenvolver ali, por hobby, avançar na tecnologia, né? Mas às custas de muita gente que vai perder o dinheiro aí, especulando numa coisa errada, né? Só um disclaimer, não estamos falando que DeFi é ruim, tá, gente? Só estamos fazendo uma crítica pelo hype que está no momento. E o nosso papel aqui, né, Bruno, como a gente transmite conhecimento, não é simplesmente falar, compra, vai subir, que a gente ir fazer igual alguns traders aí do mercado financeiro tradicional. Hoje teve uma notícia aí que ficam operando em cima de cliente, recomenda alguma coisa, já tinha comprado a posição na baixa e vende depois que sobe. Mas entrando no que a gente se propôs hoje, vou até inaugurar aqui, mudar a parte da live, começando com o comentário do MR, que está sempre presente. Ô, MR, muito obrigado pela sua participação, viu? Para a gente é bem importante. O MR está falando aí, ô Bruno, falando do Balance, ele já tinha postado um comentário anterior. Ao meu ver, é um ótimo projeto, muito útil e necessário para o DeFi, mas não quero influenciar a opinião de vocês. Ô Bruno, eu vou te passar a palavra, você como analista de investimentos do Bybit tem muito mais propriedade do que eu. Vejo aí que a gente está tratando da Balancer. Balancer é mais um projeto de exchange descentralizado, vai ter que competir com a Binance aí, que já está bem adiantado no projeto dela, mas queria que você trouxesse aí para a gente a sua opinião, começando aí para o pessoal a análise do projeto, nunca é criptomoeda, do projeto Balancer. Então, o Balancer realmente é um projeto que eu gostei muito também, tá? Ele é bem diferente dos outros, né? Por mais que ele seja parte exchange também, o objetivo principal dele não é ser uma exchange. O objetivo principal do Balancer é ser um sistema onde as pessoas que querem criar portfólios de criptomoedas, hoje com base no ERC20, né? Para quem não conhece, volta aí uns vídeos para trás que a gente fala de ERC20. Mas rapidamente, a ERC20 é o protocolo da Ethereum, onde várias altcoins são construídas em cima. E todos esses tokens que utilizam essa tecnologia têm interoperabilidade. Então, qualquer tipo de token que é gerado dentro desse protocolo pode ser utilizado dentro dos smart contracts da Ethereum. Então, o objetivo do Balance é você conseguir criar uma carteira de tokens que tem esse protocolo ERC20, então você pode colocar, acredito que já tem compatibilidade com praticamente todos, vou até conferir, mas eu acho que já tem sim, você consegue instalar um que não esteja listado lá dentro, e aí você monta um portfólio. Por exemplo, eu quero ter 50% de Bitcoin, 30% de DAI e 10% de Balance, que é o protocolo dele. Peraí que o meu deu errado, é 20% de BAL, né, que é a criptomoeda do Balance. E aí, o objetivo é que essa índice, né, eles até chamam isso de índice de moedas, essa carteira de moedas que você criou,
e colocou esses percentuais, ela vai se autobalanceando no tempo. Então, por exemplo, se o Ethereum tem um pump e ele sai da porcentagem que você definiu para ele, a carteira vai se autobalancear. E aí, o que é, o porquê que isso é importante? Desculpa, só te interromper para ver se ficou claro, porque eu estou achando bem interessante. Na verdade, você está contando então para a gente que é como se você fizesse um fundo de investimento de token só do ERC20, ou, por exemplo, um índice, que você tem lá, eu quero ter tantos por cento dessa moeda, tantos por cento daquela outra, e a partir do momento que você fez esse set desse índice daqui, compõe sua carteira, você pode esquecer, ela vai estar sempre nessa calibragem. Isso, exatamente, esse é o objetivo dela, tá? E aí, olha para você ver como é que a visão dos desenvolvedores, isso é uma coisa positiva para o projeto. A visão dos desenvolvedores é a longo prazo, né? Que eles falam que no futuro, quando a gente conseguir tokenizar as coisas, né, ações ou outro tipo de ativos, também é o objetivo da Balance, criar índices que você vai poder acompanhar ali aqueles ativos tokenizados. Eles até citam isso na documentação, achei interessante os caras estarem pensando fora do ambiente de criptomoeda, trazendo isso para o mainstream, né? Então... Bruno, então, fundo de investimento em criptomoeda, que é simplesmente uma exposição passiva, tem aí seus dias contados, né? Até para trazer aqui, vou colocar aqui na tela, Bruno, o Pi, o Luiz Martins, que está aqui participando, inclusive faz parte da nossa equipe de gestão, junto com você, está perguntando aqui se você sabe de quanto em quanto tempo que a Balance se rebalanceia. Então, Pi, isso aí foi uma coisa que eu até fiquei um pouco na dúvida mesmo, porque o que eles falam, que eles têm um grande diferencial, é que eles têm uma fórmula matemática lá para poder verificar quando que é a hora de rebalancear, sabe? Assim, é uma coisa que, para ser sincero, eu vou até abrir a documentação aqui para vocês verem o porquê que nessa parte eu fiquei um pouco travado. Mas, assim, o objetivo deles é ter um rebalanceamento lá de acordo com uma fórmula matemática deles, bidirecional, não sei das quantas. Então, para você ver o nível que a documentação dos caras chegou, né? Deixa eu compartilhar aqui rapidinho. Quando vocês estiverem vendo aí, você me fala. Já está na tela do pessoal. Então, aqui, ó, eles têm algumas funções que eles falam que é a grande diferencial dele. Tem funções para definir os valores dos ativos e como que eles vão rebalancear de acordo com o spot price que eles também calculam. Então, aqui, essa é a fórmula de rebalanceamento da base, entendeu? Aí aqui eu falei, é melhor a gente dar uma estudada com calma. Até chamei o Michel, porque ele adora ver esse tipo de coisa aqui, para me ajudar a destrinchar. Mas o conceito, o que dá valor para o projeto mesmo, é isso que eu vou comentar, né? Isso aqui a gente pode até fazer depois um vídeo um pouco mais técnico para explicar essa fórmula aqui de rebalanceamento. Então, ele fala que tem uma prova de valor que rebalanceia, enfim. Mas o que é legal não é isso. O que é legal é o seguinte, a forma com que ele rebalanceia, você cria o que ele chama pool de liquidez, você até citou isso aí, Pi, é verdade, ele cria uns pools de liquidez. Deixa eu compartilhar aqui de novo, que eu exemplifico melhor. Você está compartilhando minha tela aí? Tá, sim. Todo mundo está vendo sua tela. Aqui, você cria, então, alguns pools de liquidez, e esses pools aqui é que tem as porcentagens de diferentes moedas, tá vendo? Todos esses aqui, ó, tem exemplos aqui com 3 moedas, tem exemplos aqui com 2, né, o que mais tem. Então, aqui tem mais, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 moedas diferentes. Então, você cria esse índice, ele vai rebalancear sozinho, e o cara que criou e está gerenciando isso aqui, ele vai recebendo essa taxinha, tá? Que é um swap fee, que ele também pode estipular de 0 a 0,1% ou a 10%, alguma coisa assim, mas enfim, ele coloca a taxa aqui, e outras pessoas podem alocar também volume lá nos pools de liquidez deles, tá? Então, essa é a primeira usabilidade do Balance, é criar, então, esses índices. Então, já tem bastante gente criando, tá vendo? Os índices. Bacana, bacana. Ô, Bruno, eu não sei se você sabe, mas de repente o Pi tá assistindo a gente, ele até posta aí no chat.
todas as aplicações de DeFi, como elas são basicamente smart contracts da Ethereum, eles têm que ser escritos em Solidity, que é a linguagem lá usada para os smart contracts da Ethereum, ou você pode usar mais de uma linguagem, você sabe? Você tem essa informação? E se você não tem, se ainda estiver assistindo a gente, você sabe disso? Eu acredito que só o Solidity mesmo, viu? Tanto é que as vantagens aí desses Chainlink e do Band Protocol é você utilizar uma coisa off-chain para poder gerar outros resultados, né? Aí você pode usar outra linguagem. Mas eu acredito que dentro da rede Ethereum, os contratos inteligentes é só Solidity, pelo que eu estudei e pelo que eu aprendi num curso de Smart Contract. Mas, voltando, então essa é a primeira... Aí o Pi até colocou a resposta aqui, eu postei aqui, ó, que ele falou que existem outras... Opa, sua tela deu um loop infinito aqui, meio que existem outras. A mais popular é a linguagem do Solidity, mas o pessoal também usa outras linguagens. É porque eu estava até pensando aqui que se houvesse só a Solidity, que valia a pena um dia a gente pedir o Michel para analisar em detalhes essa linguagem aí. Muito obrigado, viu, Pi, pela sua participação. Mas aí vale a pena pedir o Michel para fazer uma análise, né? Mas, Bruno, desculpa, eu te atrapalhei aí. No final das contas, você explicou aí para o pessoal, que já tem, inclusive, muita gente criando em cima aí dessa tecnologia da Balancer índices, e esses índices aí passam por aquelas formas complexas de recalibragem que você falou. Eu vejo a equação daquela ali, minha perna até bambeia. Pois é. A minha parte, que eu estudo investimento, eu foco muito no monetarismo, cenários econômicos. Na hora que entra nessa questão aí, meu amigo, eu sou... Ainda bem que o Vaidec é formado por uma equipe de múltiplas competências, né? Porque é muito difícil você dominar a quantidade de assuntos necessários para analisar um projeto desse nível. Não, mas você ainda não sabe a parte mais legal do projeto. Então a parte mais conta legal aí do pra projeto gente. É a parte 2, que é a parte como que ela se rebalanceia. Eu te falei a fórmula, mas como, né? Primeira coisa, a primeira funcionalidade é criar o pool. E a segunda funcionalidade é uma exchange mesmo. Ela tem uma exchange que está numa versão inicial, tá? Que é esse negócio feio aqui. Só que você já consegue operar nela. Então você fala que, por exemplo, eu tenho uma carteira aqui que está vinculada aqui no MetaMask, que tem 0.02 Ethereum. Eu quero trocar ela aqui por Maker, por exemplo. Ou por DAI. Vamos pegar um DAI aqui. DAI. Eu quero colocar aqui que eu quero vender todo o meu Ethereum. Aí ele me fala quanto de DAI ele vai me retornar. Então, ele existe essa exchange, eles estão falando que vão lançar uma exchange mais usual, mas já é possível. E qual que é o intuito disso? Pessoas externas, porque a outra parte do ecossistema do Balancer são os traders, porque os traders vão conseguir ficar arbitrando nessa exchange dela, que é o que vai, no final das contas, balancear os portfólios. Então, o que você está fazendo? O Balance é como se fosse um bot ou um algoritmo que está balanceando seu portfólio, mas ele está negociando com traders do outro lado. Entendeu? Nossa, bacana. Como se ele estivesse plugando num book de exchange, né? De uma certa forma. Ele é o market maker, entendeu? Aqui tem um pool. O pool eles vão negociar automaticamente entre eles e eles têm uma exchange que traders externos podem negociar com o próprio contrato para poder arbitrar, né? Ou seja, trazer realmente o valor aqui para as moedas para poder gerar liquidez para os pools, entendeu? É um ecossistema complexo, mas é genial, né? Não? Bruno, assim, eu fico vendo essas coisas, eu fico bem empolgado, cara, porque a quantidade de mudanças que pode acontecer no mercado financeiro com esse tipo de tecnologia, óbvio que hoje ainda é muito difícil, uma pessoa comum que está, principalmente aqui no Brasil, que está saindo da poupança agora para começar a conhecer investimentos, ainda vai ter dificuldade. Mas na velocidade que as coisas estão sendo implementadas e desenvolvidas, eu fico imaginando como é que as coisas vão estar daqui a 5 anos, né, cara? Vai ser, assim, possibilidades infinitas mesmo. É um mercado financeiro muito mais livre, muito mais participativo. É muito bacana a gente estar surfando nessa onda do DeFi e de tudo isso que está acontecendo bem no começo. Com certeza. Então, assim, esse é o ecossistema. Você tem os pools ali que vão negociar entre si para rebalancear e negociar externamente com os traders. E aqui, quando a gente fala que existe gargalos em DeFi, eu vou mostrar aqui. Você está vendo a tela ainda, você não está vendo o MetaMask não, né?
Não, vou colocar aqui para sua tela de novo. Pera aí, deixa eu que tenho que compartilhar diferente aqui. Pera aí. A tela inteira. Pronto. Então aqui, eu vou, por exemplo, eu quero negociar aqui para vender meu 0.02 Ethereum por 8 DAIs. Olha só, o FII aqui da minha transação. O FII da minha transação é bem maior do que o próprio valor que eu estou negociando. Então, assim, para tirar da subjetividade, né, vamos trazer para a vida real. Esse é o problema hoje que o gargalo do Ethereum está causando. A gente tem aqui FIIs extremamente altos, olha só, $30 para eu mandar uma ordem na exchange da Balance, que vão acabar inviabilizando pequenas negociações dos contratos inteligentes. Então, o Ethereum 2.0 é uma coisa muito esperada e, com certeza, para quem está especulando, vai trazer uma grande valorização para o DeFi depois, se ele realmente atingir a expectativa, né? E conseguir resolver esse problema de gargalo aqui. Mas eu aproveitei isso aqui só porque eu estava com o MetaMask aberto aqui também. Bom, bacana. E aí uma informação adicional também, para quem não conhece, esse MetaMask, que é uma carteira aqui de Ethereum, né, de todos os tokens ERC20, é o que faz aqui integração com a maioria dos aplicativos descentralizados. Então, você loga com, se você tem que ter a carteira logada aqui no seu navegador e ela vai interagir. Repete o nome, por favor, para eu colocar aqui na tela para o pessoal, Bruno. MetaMask. MetaMask. Colocando aqui na tela para poder... Mas fica a título de curiosidade. Ela é uma carteira que dá para você interagir, então, com os contratos inteligentes, né? Muito bacana. E aí, o que a gente estava conversando hoje de manhã, até o que eu pedi para o pessoal mais técnico do Buybank começar a estudar, é que isso aqui, né, existe uma outra possibilidade que todas as exchanges descentralizadas possuem. A gente pode operar como trader aqui no front-end, né, na exchange aqui, acessando pelo navegador, mas você pode interagir diretamente com o próprio smart contract e criar um robô para negociar com ela. Então, isso é uma oportunidade que existe em todas as exchanges descentralizadas, que é de você fazer algoritmos ali para poder fazer arbitragem nas exchanges descentralizadas direto com o contrato inteligente delas. Ela nem precisa brigar no front-end, né? Vamos colocar assim. E bacana, então isso aí é mais uma das oportunidades de monetizar com DeFi nesse começo, né? Isso, porque assim, a questão é a seguinte, elas, ainda mais agora, elas não têm a mesma liquidez de um book de uma exchange grande, né? Porque é caro operar nelas, mas às vezes se tiver tão descasado ali o preço, vale a pena, e você colocando aí um bot para fazer isso aí é um mercado de arbitragem ainda pouco explorado. E todas elas têm a necessidade. No caso da Balance, por exemplo, ela precisa balancear os portfólios, então ela precisa ter market makers automáticos ali negociando com ela, né? E, enfim, é a oportunidade que eu passei para o pessoal lá do Buybank de mais técnico, né, de programação para estudar é essa. E a gente até tem uma reunião para conversar sobre isso. Ô, Bruno, eu acho que então agora o nosso desafio é arrastar o Michel para uma dessas próximas lives aqui, para ele poder descascar um pouco a tecnologia de uma forma simples e poder explicar um pouquinho mais sobre a tecnologia por trás do DeFi. O Pi está até falando aqui no chat que depois é legal de falar sobre os flash loans, que os empréstimos rápidos, e exatamente essa oportunidade de bot de operação. Flash loan faz parte da Balancer, Bruno? É alguma coisa não, para a gente tratar no próximo assunto? A gente já tratou sobre isso, então, é da AVE, lembra? Verdade, da moedinha da cripto do Fantasminha. Volta lá na cripto do Fantasminha lá, o sistema AVE de DeFi, de lending de criptomoeda, e pode ver que a gente falou sobre isso. Mas é complexo também, é uma coisa que não é para o usuário comum, é para o usuário técnico, porque é um tipo de operação que você tem que fazer programaticamente, direto no contrato, né? A gente até comentou sobre isso. Exatamente. Ô, Bruno, algum recado final, algum boa noite aí para o pessoal, algum comentário sobre DeFi no geral que você anotou aí no seu roteiro para hoje? Não, eu acho que a gente falou tudo, né? Falamos um pouquinho do hype de DeFi, por que a gente está preocupado, falamos também sobre o projeto
bem a fundo, mas não tão a fundo com a fórmula matemática, né? Mas é um projeto que tem potencial. A última coisa que a gente costuma avaliar nos projetos é a questão da utilidade do token, tá? O token vai ser usado para implementar um sistema de gestão descentralizado, né? Aquele sistema de governança que a gente falou super bem da Compound. Está em desenvolvimento, parece que não foi liberado ainda, mas só o objetivo de ter já é uma coisa boa. O token vai ser distribuído entre as pessoas que estão participando da rede, principalmente os caras que estão gerenciando os pools de liquidez, e vai ser distribuído de forma deflacionária, né? Ele vai cada dia diminuir, a quantidade vai ser distribuída, e no mais é isso. E eu acredito que também eles têm o objetivo dessa parte de criar um pool onde as taxas vão ser divididas com os próprios detentores de token também. Então, saindo essas melhorias, com certeza é um projeto que a gente tem que ficar muito de olho, porque tem muito potencial, até para a gente utilizar ele como uma outra opção de investimento para os clientes, né? Quem sabe no futuro a gente não faz uma integração aí, vira um provedor de liquidez, quem quiser investir na nossa gestão semi-ativa, né? Porque aí o portfólio a gente vai mudar com menos frequência, vai poder investir direto no contrato inteligente, sem precisar de intermediários. Muito bom, muito bom. Bruno, mais uma vez, obrigado, boa noite. Pessoal, boa noite. Recadinhos de sempre para vocês. Você que está chegando nesse vídeo pela playlist Economia do Bem da 98 Live, vai para o canal do MyBank. Lá a gente faz esses vídeos na forma de live, você pode participar com a gente, ajudar com os comentários a construir todo esse ecossistema da nova economia. No mais, curta, compartilhe esse vídeo, deixa seus comentários. Lembre-se, a gente está bem ativo nas redes sociais. Se quiser interagir com a gente, é @MyBank, Twitter e Instagram. E no mais, muito obrigado e até a próxima.